Quando pensamos na América Latina, imediatamente nos vem a imagem de diversidade cultural, riquezas naturais e uma história de luta e resistência. No entanto, existe uma parte dessa história que muitas vezes é esquecida ou propositalmente apagada: a história dos povos originários. A contribuição dos povos originários foi imensa na formação das sociedades latinas americanas, mas seu legado cultural, político e social foi sistematicamente marginalizado. Como chegamos a esse ponto? Onde a presença indígena é frequentemente visível nas grandes narrativas da região. Com a chegada dos europeus no século XV, a América Latina se tornou o epicentro de uma transformação violenta. As sociedades indígenas, que haviam florescido por milênios, como os maias, os incas e os astecas, foram abruptamente desmanteladas. Em pouco tempo, milhões de indígenas foram mortos por guerras, doenças e trabalhos forçados. A colonização trouxe uma visão europeia que classificava essas sociedades como primitivas e atrasadas, legitimando a exploração e o controle. Isso foi o início do apagamento, não apenas físico, mas também cultural desses povos. Ao longo das décadas que se seguiram, essa destruição sistemática foi acompanhada de um processo de reescrita histórica. Narrativas coloniais minimizavam a complexidade e sofisticação das civilizações indígenas, enquanto glorificavam os descobrimentos europeus. Essa versão eurocêntrica da história ainda persiste em muitos livros e currículos escolares. A Igreja Católica desempenhou um papel crucial na tentativa de apagar as tradições e espiritualidades indígenas. Desde o início da colonização, missionários foram enviados para converter as populações locais à fé cristã. Em muitos casos, isso envolveu a destruição literal dos símbolos de fé dos povos originários. Templos foram destruídos ou convertidos em igrejas, e práticas religiosas também foram proibidas e perseguidas. No entanto, essa articulação forçada não se limitou à religião. A língua, os costumes e até as formas de se vestir dos povos indígenas foram suprimidos. O catecismo não apenas convertia espiritualmente, mas também buscava transformar os modos de vida indígenas considerados selvagens. Essa imposição de uma nova identidade cultural foi um pilar essencial para o controle colonial. No século XIX, com a independência dos países latino-americanos, as elites políticas e intelectuais desses novos estados precisaram construir uma identidade nacional. A resposta encontrada por muitos governos foi promover a miscigenação, a mistura étnica entre indígenas, africanos e europeus, como símbolo da nação. A ideia da etnia mista foi celebrada como uma forma de criar coesão social, mas nesse processo, a identidade indígena pura foi marginalizada. O indígena foi absorvido em uma narrativa que apagava sua individualidade e o regalava uma parte diluída de uma nova cultura nacional. Essa construção de uma identidade mista também serviu como ferramenta política. Ao promover a miscigenação, as elites podiam evitar discussões sobre a exclusão ou opressão de grupos indígenas, por uma vez que todos passavam a ser, teoricamente, parte de uma mesma etnia mista. No entanto, a desigualdade étnica e cultural persistiu. Os povos originários continuando a ser vistos como atrasados ou incompatíveis com a modernidade. O apagamento dos povos indígenas não foi apenas cultural, mas também físico. Muitas comunidades indígenas foram exterminadas ou deslocadas para dar espaço à expansão agrícola e industrial. No sul da Argentina e no Chile, por exemplo, campanhas militares conhecidas como Conquista do Deserto foram lançadas no século XIX para eliminar tribos indígenas e abrir caminhos para a agricultura e criação de gado. Essas políticas de extermínio e deslocamento forçado impactaram profundamente a demografia das populações indígenas. Esses deslocamentos forçados continuam a acontecer em muitos lugares até hoje. Comunidades indígenas em toda a América Latina continuam lutando contra a invasão de suas terras.
agora por corporações que buscam explorar recursos naturais, como petróleo, madeira e minerais. Essas práticas representam uma continuidade do apagamento físico iniciado séculos atrás. Além de serem deslocados de suas terras, os povos indígenas também enfrentam invisibilidade nas representações culturais e políticas. Essas populações aparecem muitas vezes como personagens estereotipados, vistos como selvagens ou figuras do passado. Pouco espaço é dado à representação dos povos originários, como cidadãos contemporâneos engajados com papéis importantes na sociedade. Na política, essa invisibilidade se reflete na baixa representação dos indígenas nos cargos de poder. Apesar de serem uma parte significativa da população em muitos países latino-americanos, a falta de políticas públicas voltadas às suas necessidades e a ausência de representação direta contribuem para a continuidade da marginalização. Apesar de séculos de apagamento, os povos originários resistem. Hoje, em várias partes da América Latina, movimentos indígenas lutam por reconhecimento e justiça, reivindicando preservação de suas culturas. Esses movimentos também têm sido uma força importante na proteção do meio ambiente, já que muitas comunidades vivem em áreas de grande biodiversidade. A ascensão de figuras políticas indígenas, como Evo Morales, na Bolívia, trouxe uma nova era da visibilidade e poder para essas comunidades, mas a luta está longe de acabar. A história dos povos originários na América Latina é uma história de resiliência e luta. Apesar de séculos de apagamento cultural e marginalização, suas tradições, línguas e conhecimentos continuam vivos. É fundamental reconhecer a importância de suas culturas, não apenas para as comunidades indígenas, mas para toda a humanidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, comente novos temas para nós abordarmos aqui no canal, e é isso aí. Muito obrigado por tudo e até a próxima!